Durante mais de um milênio, o pensamento teológico da Igreja foi construído, reconhecido e transmitido majoritariamente por homens. Os escritos aceitos, as decisões doutrinárias e as vozes com autoridade eram quase exclusivamente masculinas. Nenhuma mulher havia sido oficialmente considerada autora de conteúdo doutrinal relevante. Apesar disso, 4 mulheres deixaram registros consistentes, respeitados por parte do clero e amplamente lidos ao longo dos séculos. Elas enfrentaram resistência, foram desacreditadas em diferentes momentos e, em certos períodos, tiveram seus escritos tratados com reserva. Nenhuma delas teve reconhecimento imediato. Somente muitos séculos depois, seus nomes foram incluídos entre os poucos que receberam o título de doutoras da Igreja. Uma designação rara, dada apenas àqueles cujas obras são reconhecidas como relevantes para o ensino e a tradição doutrinária oficial. Neste vídeo, você vai conhecer quem foram essas 4 mulheres, o que escreveram, como suas ideias circularam e por que, depois de tantos anos, foram formalmente reconhecidas. Se você valoriza conteúdo histórico aprofundado, inscreva-se agora. O que será apresentado aqui é resultado de fatos documentados e decisões institucionais que marcaram a história da Igreja e revelam muito sobre o funcionamento interno de sua autoridade. Teresa Sánchez de Cepeda e Almada nasceu em 1515 na cidade de Ávila, no interior da Espanha, em uma família de origem nobre. Ainda jovem, ingressou no mosteiro das Carmelitas, mas não demorou para perceber que a ordem vivia uma rotina frouxa, com hábitos distantes do recolhimento e da disciplina que se esperava da vida monástica. Durante anos, escreveu textos sobre oração, disciplina e vida interior. O mais conhecido deles, O Livro da Vida, circulava entre religiosos e confessores com repercussões ambíguas. Para alguns, revelava uma mente clara e refinada. Para outros, uma mulher que escrevia demais sobre temas que até então não lhe cabiam discutir. Teresa passou a propor uma reforma interna da própria ordem. Exigiu silêncio, pobreza real e um retorno ao ideal monástico original. Isso desagradou profundamente setores do clero. A resistência à sua presença aumentou. Padres influentes tentaram restringir sua atuação. Padres locais acusaram-na de perturbar o equilíbrio dos conventos, e seus escritos passaram a ser analisados com rigor. Em um período em que mulheres sequer podiam ensinar publicamente doutrina, Teresa estava reorganizando comunidades religiosas com base em sua própria visão disciplinar e intelectual. Foi investigada por autoridades religiosas e chegou a ter seus textos avaliados pela Inquisição. Apesar disso, seu movimento se espalhou. Fundou diversos conventos reformados, escreveu obras como Caminho de Perfeição e Castelo Interior, e foi reconhecida por diversos teólogos contemporâneos como autora de pensamento profundo sobre a vida monástica. Teresa morreu em 1582. Seu prestígio cresceu após sua morte, mas o título de doutora da Igreja só foi concedido quase 4 séculos depois, em 1970, pelo Papa Paulo VI. Foi a primeira mulher da história a receber esse reconhecimento oficial. Catarina Benincasa nasceu em 1347, em Siena, na Itália, durante uma das fases mais instáveis da história da Igreja. Era filha de uma família numerosa e desde cedo recusou o caminho tradicional imposto às mulheres de sua época. Recusou casamento, recusou vida doméstica e, aos poucos, impôs sua permanência como leiga consagrada, vivendo em casa, mas sob votos e sob rígida autodisciplina. Apesar de não saber ler nem escrever durante a juventude, seus relatos, visões e reflexões passaram a ser registrados por pessoas próximas. Catarina começou a se corresponder com clérigos, líderes religiosos e, mais tarde, com o próprio Papa. Suas cartas não tinham o tom passivo esperado de uma mulher leiga do século XIV. Pelo contrário, eram diretas, por vezes duras, e orientavam decisões religiosas e políticas em um momento crítico. No contexto do chamado Cativeiro de Avignon, em que os papas estavam distantes de Roma,
Catarina passou a defender com insistência o retorno do papado à capital italiana. Viajou a pedido do próprio Vaticano para mediar conflitos, participar de missões diplomáticas e influenciar decisões que impactavam diretamente a estrutura do clero europeu. Internamente, seu perfil gerava desconforto. Algumas autoridades religiosas duvidavam da legitimidade de suas experiências e da origem de seus textos. Mulheres não tinham função diplomática ou teológica reconhecida, e a frequência com que suas opiniões circulavam foi vista com reservas por parte de setores da Igreja. Houve tentativas de desacreditar suas ideias, e os registros históricos mostram que nem todas as autoridades a apoiavam. Catarina morreu em 1380, aos 33 anos. Deixou um conjunto de escritos, sendo o mais famoso o Diálogo, uma obra em forma de ensinamento teológico transmitido por meio de suas experiências pessoais. Com o tempo, passou a ser reconhecida por ordens religiosas e autoridades locais como uma figura de grande relevância. Apenas em 1970, mais de 500 anos depois de sua morte, Catarina de Sena foi oficialmente reconhecida como doutora da Igreja, tornando-se a segunda mulher da história a receber esse título. Marie-Françoise Thérèse Martin nasceu em 1873 na França. Desde muito jovem, demonstrou o desejo de entrar para a vida religiosa. Com apenas 15 anos, foi autorizada a ingressar no Carmelo de Lisieux, após uma petição direta ao Papa Leão XIII, algo extremamente incomum para alguém da sua idade e condição. Durante os poucos anos que viveu no convento, escreveu cartas, registros autobiográficos e reflexões espirituais. Sua vida foi marcada pela simplicidade externa. Nunca ocupou cargos de liderança, não viajou, não fundou nada, não participou de grandes debates eclesiásticos. Morreu aos 24 anos, sem que seu nome fosse conhecido fora dos limites do convento. No entanto, após sua morte, suas memórias foram reunidas e publicadas, sob o título História de uma Alma. A obra alcançou repercussão internacional dentro de ordens religiosas e círculos católicos, justamente por sua linguagem acessível, direta e emocional. Foi interpretada como um novo modo de compreender a prática religiosa, centrado no cotidiano, na entrega silenciosa e na confiança, longe das grandes estruturas teológicas. Inicialmente, houve resistência. Sua escrita era informal, subjetiva, e sua curta trajetória não parecia suficiente para justificar uma beatificação ou reconhecimento oficial. Parte da hierarquia religiosa considerava seus relatos sentimentais demais e sem consistência doutrinal. Por isso, seu processo de canonização, iniciado poucos anos após sua morte, gerou debates. Mesmo assim, sua popularidade cresceu, sobretudo entre leigos, religiosos de base e missionários. Em 1925 foi canonizada. Décadas depois foi declarada padroeira das missões, algo simbólico, considerando que nunca deixou o convento. Em 1997, o Papa João Paulo II a nomeou doutora da Igreja sob o argumento de que sua obra oferecia uma contribuição significativa à teologia prática e à vida espiritual moderna. Com isso, Teresinha tornou-se a terceira mulher a receber esse título, apesar das reservas históricas quanto à informalidade de sua obra. Hildegarda nasceu em 1098, na região do Reno, atual Alemanha. Ingressou ainda criança em um mosteiro beneditino, onde passou praticamente toda a vida. Ao longo dos anos, produziu uma quantidade incomum de registros para uma mulher da época. Compôs músicas, escreveu tratados médicos, obras cosmológicas, textos doutrinários e relatos visionários. Mesmo vivendo em reclusão, sua produção circulava entre monges, abades e bispos. Suas ideias abordavam não apenas temas religiosos, mas também ciência natural, saúde, alimentação, psicologia e política. Hildegarda escrevia com autoridade em campos que estavam além do esperado para mulheres de sua época, e isso gerava atenção. Sua ousadia ao escrever, interpretar fenômenos e criticar estruturas religiosas a colocou sob observação. Embora tenha mantido relações diplomáticas com bispos e papas, foi alvo de resistência em diversos momentos. Alguns de seus escritos foram analisados com cuidado,
Suas visões, detalhadas, complexas e carregadas de elementos simbólicos, levantaram dúvidas sobre a origem e legitimidade de sua produção. Durante um período de conflito com a autoridade eclesiástica local, chegou a ser interditada de celebrar ofícios no mosteiro, por se recusar a cumprir ordens que considerava injustas. Mesmo assim, continuou a escrever e a influenciar, especialmente dentro da tradição beneditina alemã. Hildegarda morreu em 1179, reconhecida como uma figura notável, mas sem qualquer canonização oficial por parte da Igreja durante os séculos seguintes. Seus textos foram preservados por monges, estudiosos e comunidades locais, mas nunca incluídos formalmente nos grandes centros de ensino e teologia da Igreja. Foi apenas em 2012 que o Vaticano reconheceu sua santidade de forma oficial, através de um processo de canonização equivalente, ou seja, baseado na tradição e no impacto histórico. No mesmo ano, foi declarada doutora da Igreja, tornando-se a quarta mulher a receber esse título em mais de 2.000 anos de história institucional. Durante a vida dessas 4 mulheres, nenhuma delas ocupou cargo de autoridade eclesiástica. Nenhuma teve poder formal dentro da hierarquia da Igreja, e apesar de escreverem extensamente sobre temas religiosos e disciplinares, todas enfrentaram resistência, desconfiança ou silêncio institucional. Em certos períodos, seus escritos foram lidos com cautela. Algumas foram vigiadas, outras desacreditadas. Nenhuma teve reconhecimento imediato. Para que alguém seja declarado santo, a Igreja segue um processo rigoroso. Analisa a vida, os escritos, os testemunhos históricos e exige comprovações de virtudes excepcionais. Quando se trata do título de doutor da Igreja, o processo é ainda mais restrito. Não basta ter sido santo. É preciso provar que a obra escrita da pessoa tem valor doutrinal universal, ou seja, que pode ser ensinada em qualquer tempo, cultura ou país, como referência segura de conteúdo teológico. Entre os mais de 36 doutores da Igreja reconhecidos até hoje, quase todos foram teólogos, padres, bispos ou monges com formação formal. Nenhuma mulher havia sido incluída até 1970. E mesmo após a canonização, as obras dessas 4 mulheres passaram por reavaliações completas, revisadas por comissões teológicas, examinadas linha por linha, para decidir se poderiam ser aceitas como base doutrinária. A nomeação como doutora da Igreja não é simbólica. Ela inclui oficialmente os textos da pessoa no corpo de ensino da Igreja, algo que, por séculos, só esteve acessível a teólogos homens. As 4 mulheres citadas nesse vídeo foram incluídas nesse grupo seletíssimo apenas entre os séculos 20 e 21, muito tempo após suas mortes. Esse distanciamento não é acidental. Ele reflete a lentidão com que estruturas religiosas absorvem mudanças e a dificuldade histórica da Igreja em reconhecer a autoridade intelectual de mulheres, mesmo diante de obras sólidas, amplamente lidas e respeitadas. Elas escreveram em tempos onde não havia espaço, não havia voz, nem sequer abertura para esse tipo de produção. A aceitação veio depois, quando já não havia mais como negá-las. Se esse conteúdo te trouxe algo novo, inscreva-se. Aqui, cada tema é tratado com pesquisa, estrutura e seriedade. E a história, como se vê, não se resume aos nomes lembrados, mas aos nomes que demoraram demais para serem ouvidos.